Abra comigo, por favor. Sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, seu capítulo de número 2. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, seu capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 10, irmãos. Todos encontraram? Gostaria de meditar nesta noite baseado no tema chamados por Deus. Chamados por Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 10 até o verso de número 12, que diz assim: Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação ou no dia da sua vinda. Amém, irmãos? Estava pensando neste culto, prometo ser bem rápido nas minhas palavras, naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Estava pensando neste culto, estava conversando com a liderança da nossa juventude. A gente ficou pensando em chamar alguém, convidar uma pessoa para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu falei com ele que os nossos jovens também precisam nos ouvir. E eu fui orar a Deus e Deus colocou esse texto no meu coração, uma mensagem para nós nesta noite. Amém, irmãos? Existe uma teoria na ciência conhecida como TDI. O que seria isso? A teoria do design inteligente. E essa teoria defende que alguns aspectos da natureza são melhor explicados por uma causa inteligente, num processo intencional ou um objetivo ou um objeto, e não por meio de uma explosão, como alguns acreditam. E sem dúvidas, irmãos, Deus é esse design inteligente. E podemos afirmar isso olhando para a sua criação, pois quando observamos a complexidade de tudo que foi criado, conseguimos enxergar por detrás de tudo isso que existe um ser muito inteligente. Isso corrobora exatamente com o texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 31, que diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E nessa expressão tudo quanto Deus fez, está incluída a coroa ou a obra-prima da sua criação, da criação de Deus, que é o que? Exatamente o ser humano. E sem dúvida, irmãos, o ser humano é um dos maiores projetos de Deus, e ele é alvo desse imenso amor. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, esse projeto que foi esculpido, que foi desenhado pelas suas próprias mãos, além de ser esculpido e desenhado pelas mãos do próprio Deus, ele recebeu também a essência de Deus. E isso vai nos confirmar em Gênesis capítulo de número 2, o verso de número 7, quando a Bíblia vai nos dizer que soprou Deus nas narinas do homem. Ou seja, nós, os seres humanos, temos uma essência, e essa essência vem de Deus. Porém, esse projeto de Deus, ele se achou autossuficiente
e decidiu rebelar-se contra Deus, contra o seu Criador, deixando de dar ouvido à voz de Deus. Mas Deus, que é infinito em graça e misericórdia, irmãos, Ele não desiste dos seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que esse projeto desistiu de Deus, Deus ele não desistiu do seu projeto. Vou melhorar essa fala. Por mais que você tenha desistido dele, por mais que você tenha se rebelado contra ele, por mais que você tenha deixado de ouvir a voz de Deus, Deus, ele não desistiu de você. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que façamos qualquer coisa que nos afaste de Deus, Deus ele não desistiu da sua obra-prima, Ele não desistiu do seu projeto. Louvado seja o nome do Senhor. E por não desistir desse projeto, Ele empenhou uma grande demanda logística para nos salvar. E nós vamos observar essa demanda quando nós lemos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 7 até o verso de número 8, que diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos observar a logística de Deus. Primeiro, ele esvaziou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo, ele viveu como homem, ele suportou a cruz. Aliás, ele suportou a justa ira de Deus, conforme está escrito em Isaías capítulo 53 e o verso de número 10, que diz que foi do agrado do Pai moê-lo. Tudo isso por causa do seu projeto. E o projeto de Deus está aqui hoje na rua Parapuã, sentado nessa cadeira, ouvindo do pregador que Deus não desistiu de você. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Ele não somente empenhou uma grande logística por causa do seu projeto, como Ele também pagou um alto preço. E olha o que está escrito lá na primeira carta de Pedro, irmãos, no capítulo de número 1, o verso de número 18 e 19, que diz assim o texto sagrado: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu estou falando nesta noite que o dono da vida se despiu da sua glória, se fez homem, habitou no nosso meio, se entregou na cruz do Calvário para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Nós fomos comprados por um alto preço. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com sangue puro, carmesim do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus estava naquela cruz com os braços estendidos, Ele estava olhando para a humanidade e estava dizendo assim: eu não desisti do meu projeto, eu não desisti de você. Louvado seja o nome do Senhor. Era Deus dizendo para nós na cruz do Calvário: eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Por mais que você ache que eu não estou vendo a luta que você está passando, por mais que você entenda ou compreenda que você está sozinho nessa labuta, o Senhor me trouxe aqui nesta noite para confirmar esta palavra ao seu coração, que Ele não desistiu de você, e você não está sozinho nesta caminhada, você não está sozinho nesta luta. Ainda que os seus olhos carnais não consigam enxergar, o Senhor Jesus está conosco. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Ele não desistiu de nós, irmãos. O Senhor Jesus, Ele não desistiu do seu projeto, e nós somos um projeto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, Lucas, você está falando que nós somos o projeto de Deus, mas você leu um texto, e o que isso tem a ver com o texto que você leu? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver.
E nós vamos observar essa lógica da não desistência de Deus através da vida do autor dessa carta. E quem é o autor dessa carta? É o próprio apóstolo Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Pedro foi um dos 12. E entre os 12 ele andava mais próximo de Jesus juntamente com Pedro e juntamente com João e Tiago. Pedro, ele foi líder entre os discípulos de Jesus. Pedro viveu coisas extraordinárias com Jesus. Por exemplo, foi Pedro que andou por cima das águas. Pedro viu coisas incríveis, viu Jesus sendo transfigurado no Monte da Transfiguração. Pedro viu a ressurreição da filha de Jairo, e estava lá quando Jesus disse para Lázaro, vem para fora. Pedro estava dentro do barco quando ele ouviu o próprio Senhor Jesus dizendo, mar, aquieta-se. Foi Pedro que viu a manifestação da graça de Jesus dentro do seu anseio familiar, quando o Senhor Jesus tocou ali na sua sogra. Pedro ouviu diversos sermões de Jesus, e dentro desses sermões, ele ouviu um sermão, e esse sermão está lá em Mateus capítulo de número 10, e o verso de número 32 e 33, que diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estais nos céus. E todos nós conhecemos a história de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que por ocasião do julgamento de Jesus, Pedro não somente nega Jesus, como também ele começa a praguejar. Isso vai estar lá em Marcos capítulo 14, o verso de número 71. Em outras traduções vai dizer que Pedro, ele não somente praguejou, mas ele amaldiçoou o próprio Jesus. Porém, aquele que não desiste dos seus projetos, irmãos, aquele que não desiste dos seus projetos, ele não desistiu de Pedro. E a Bíblia nos fala que após a sua ressurreição, Jesus foi encontrar Pedro na onde? Lá no mar de Tiberíades, em João capítulo de número 21. Porque aquele que havia ouvido de Jesus, que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, ele bateu no peito e disse assim, para mim não tem mais jeito. Eu sou um projeto falido. Ele olhou para os seus amigos e disse assim, para mim não tem mais jeito. Certa vez ele me chamou para pescar, e agora eu sou pescador de homens, mas eu neguei ele. Para mim não tem mais jeito. Eu vou voltar a pescar. Mas o Senhor Jesus, que não desiste dos seus projetos, e que está aqui nesta noite, foi encontrar Pedro lá naquele mar, louvado seja o nome do Senhor. E através, irmãos, e quem sabe, aliás, essa noite, o mar de Tiberíades pode ser aqui na rua Parapuã, 579, no dia 4 de agosto, no culto com a nossa juventude. E o Senhor Jesus me trouxe aqui para te dizer, permita-se nesta noite ser encontrado por Ele. Ele quer te encontrar e Ele quer dizer para você que Ele não desistiu de você, não desistiu da tua casa, Ele não desistiu da tua chamada, Ele não desistiu da promessa que Ele fez para você. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele confia e Ele acredita nos seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. E através desse encontro, irmãos, Pedro, ele recebeu uma incumbência. E que incumbência foi essa? Apacentar as ovelhas de Jesus, apacentar o seu povo. Aquele que outrora, aos olhos da sociedade, estava descartado, aquele que na sexta-feira negou Jesus 3 vezes, no domingo estava recebendo um convite, e um convite para o mais alto escalão. Aquele que outrora tinha negado Jesus, agora tinha que responder 3 perguntas. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. E com esse amor, Pedro, que você está me respondendo, que é um amor inferior daquilo que eu estou perguntando, você tem a capacidade de apacentar as minhas ovelhas. Você tem a capacidade de apacentar o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que negou Jesus 3 vezes, respondeu a 3 perguntas. E agora em Atos capítulo de número 2, cheio do Espírito Santo, ganha quase 3.000 almas para Deus. Era Pedro olhando para mim e para você falando,
falando assim, ele não desiste do seu projeto. Eu era um projeto falido, mas ele confiou a responsabilidade sobre as minhas mãos de anunciar o teu evangelho. Vocês estão olhando para um projeto falido. Eu estou falando para aqueles que a nação olhava e falava, era um projeto falido, mas o Senhor Jesus olhou e falou, eu conto com você, eu conto com você, eu conto com você, louvado seja o nome do Senhor. E o contexto, irmão, dessa primeira carta de Pedro é justamente fortalecer os irmãos que estavam dispersos na Ásia Menor. Isso a gente vai ver quando nós lemos o prefácio da carta, irmãos. Capítulo 1, verso de número 1. E diz assim o texto: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro estava dizendo para aqueles irmãos como eles, seguidores de Cristo, deveriam se portar em meio a uma sociedade que odeia a Deus. Pedro estava dizendo como eles deveriam se comportar, estando dispersos na Babilônia, sendo eles, porém, de Jerusalém. E a pergunta que eu faço para a nossa juventude, para a igreja hoje é: como nós devemos nos portar, estando neste mundo, sendo, porém, cidadãos dos céus? Como os chamados por Deus devem caminhar neste mundo de trevas? Exatamente o contexto da carta do apóstolo Pedro, essa primeira carta, ele vai falar a respeito de como nós devemos nos portar em meio ao sofrimento, da perseguição daqueles que odeiam Cristo. E nós, como cristãos, como nos devemos comportar. Dentro disso eu gostaria de deixar duas lições, irmãos, para meditarmos nesta noite sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Nós fomos chamados por Deus. Nós fomos vocacionados por Deus. Eu disse que o Senhor empregou uma grande logística para salvar o seu projeto. E eu disse que o Senhor nos comprou com um alto preço, e esse preço foi o sangue de Jesus. E a primeira lição que eu gostaria de deixar, irmãos, é: ser chamado por Deus é um privilégio, irmãos. Ser chamados por Deus é um privilégio. Olha o que diz o verso de número 10. A parte A do versículo diz assim: vós sim, que antes não erais povo. Para aí, irmãos. A nossa vida, ela se resume em duas etapas. A caminhada do cristão, ela se resume em duas etapas. Em quantas etapas? Duas etapas. A primeira é o AC, e a segunda é o DC. Quem sabe o que significa isso? Antes de Cristo e depois de Cristo. Quem éramos nós, irmãos? Agora é um momento de nós fazermos uma reflexão para dentro. Quem éramos nós antes de Cristo? Quem era você, jovem, antes de Jesus chegar na tua vida? Quem era você, igreja do Senhor, antes de Jesus chegar na sua vida? Quem era você, irmãs, antes de Jesus chegar e te salvar? Vamos ver o que a Bíblia diz? Como nós éramos antes deste encontro com Jesus? Antes de Cristo, éramos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, estávamos separados de Deus. A morte nada mais é do que uma separação. E no dia que Adão pecou, a Bíblia fala que Deus fala assim para Adão: você pode comer de todas as árvores livremente, mas a árvore do conhecimento você não toca, porque se no dia que você tocar, certamente você vai morrer.
Todos nós conhecemos a história. Adão tocou, sim ou não? Ele morreu fisicamente, sim ou não? Não. Ele morreu fisicamente? Não. Ele durou muito mais tempo, irmãos. Mas ele morreu de uma maneira espiritual. Ele foi separado de Deus. Ele deixou de ter comunhão com Deus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a morte é essa separação, pois ficamos separados da comunhão com Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 22, a parte de número A, a parte A do versículo diz assim, ó: todos morreram em Adão. Eu e você estávamos lá quando Adão pecou. E pelo fato dele ter pecado, ele perdeu essa comunhão com Deus. Ele deixou de ter essa comunhão com Deus. E antes de encontrarmos a Cristo, aliás, antes de Cristo nos encontrar, éramos assim também mortos nos nossos delitos e pecados. Olha o que diz Efésios capítulo de número 2 e o verso de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Éramos mortos, estávamos separados da comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que antes do encontro com Cristo, antes do Senhor Jesus nos encontrar, além de estarmos mortos de uma maneira espiritual, nós éramos também chamados, isso daqui é forte, de filhos do diabo. Nós éramos considerados filhos do diabo antes de Cristo. Olha o que diz João, capítulo de número 8 e o verso de número 44, que diz assim. Vamos abrir, irmãos, que tem outros textos aqui para não ficar fora de contexto. João, capítulo de número 8. Eu quero meditar no verso 44, mas olha o que diz o verso 38. Diz assim, ó. Depois os irmãos leem o capítulo de número 8 inteiro em casa. Eu falo dessas coisas, verso 38. João, capítulo 8, verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Perceba que o Pai aqui está, um está com letra maiúscula e o outro está com letra minúscula. Versículo de número 41, diz assim: vós fazeis as obras de vosso Pai. E agora no 44 ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na primeira carta de João, capítulo de número 3 e o verso de número 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Antes de sermos encontrados por Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Antes de sermos encontrados por Cristo, a Bíblia vai nos dizer que nós éramos filhos do diabo. Mas tudo isso era antes de Jesus chegar. Tudo isso era antes de sermos encontrados por Ele. Mas agora a Bíblia vai nos dizer que somos o seu povo, somos privilegiados, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a continuidade do verso de número 10, do capítulo 2 de 1 Pedro, diz assim: vós sim, que antes não eres povo, mas ele disse assim, mas agora sois povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos privilegiados, porque nós fomos encontrados por Ele, louvado seja o nome do Senhor. Agora temos o privilégio de não mais sermos filhos do diabo, agora temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isso está registrado lá em João, capítulo de número 1 e o verso de número 12. Vamos ler capítulo de número 1 e o verso de número 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Somos filhos de Deus, temos um Pai, e esse Pai nos ama de uma maneira incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um Pai, irmãos. Nós temos um Pai, e esse Pai, Ele nos ama de uma maneira incondicional. Louvado seja o nome dEle. E aí, no versículo de número 10 de 1 Pedro capítulo 2, a parte B, ele continua dizendo assim, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes não havíamos alcançado misericórdia. E o que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que eu e você merecíamos. Isso é misericórdia. É Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. E se eu fizer uma pergunta para os irmãos aqui nessa noite, o que nós merecíamos, irmãos? Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos passar a eternidade longe do Senhor. Mas a Bíblia fala que Ele é longânimo e a sua misericórdia se estendeu para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, através da sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos, mas Ele vem e apresenta a sua graça. Ele vem e apresenta para mim e para você a tua graça. E o que é graça? É o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos os céus, mas através da tua graça alcançaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não mereceríamos comunhão com Ele, mas através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos o livre acesso para adentrar e termos comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos beneficiados, irmãos. Glórias a Deus. Nós temos o privilégio de ser chamados por Deus. Você é privilegiado. Se sinta privilegiado aqui nessa noite. Sabe por quê? Muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar, sentado onde você está, glorificando a Deus, mas não pode. Sabe por quê? Porque estão presos no vício. Alguns estão presos atrás das grades e não têm a liberdade de estar onde você está. Se você chegou aqui nesta noite, sinta-se privilegiado pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Quem gosta de ser privilegiado aqui, irmãos? Nós somos privilegiados. Juventude, vocês são privilegiados. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda lição, irmãos. Ser chamado por Deus é um privilégio. Mas esse privilégio, irmãos, vem com responsabilidades. É um privilégio ser chamado por Deus? Sim. Mas esse privilégio exige daqueles que foram chamados por Deus responsabilidades. Nós precisamos de responsabilidades. Olha o que diz o verso de número 11 do capítulo de número 2. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. E aí Pedro, irmãos, ele começa a exortar os seus irmãos como cidadãos dos céus devem se portar. E no verso de número 11 ele usa duas figuras. A primeira é de peregrino e a segunda é de forasteiro. E eu fui estudar, irmãos, esse termo no original. Depois o pastor, que é professor de grego, pode me corrigir aqui. Mas esse termo peregrino, ele vem do grego parepidemos. Eu acho que é assim que diz, parepidemos. Refere-se a alguém que vive temporariamente em um lugar estrangeiro, sem cidadania plena. Ela carrega a ideia de ser um estrangeiro ou um visitante que está apenas de passagem, indicando uma situação transitória. Forasteiro, por sua vez, também vem do grego, e o grego paroikos,
descreve alguém que reside em um lugar sem ser um cidadão. É um termo que implica morar em uma terra estrangeira, semelhante a ser um forasteiro ou residente temporário. E aí Pedro está falando assim, como peregrinos e forasteiros, vocês têm responsabilidades. Irmãos, nós fomos chamados por Deus, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmãos? Sim. Fomos privilegiados, sim ou não? Sim. Porém, temos também algumas responsabilidades. E nós estamos vivendo dias que as pessoas não querem mais assumir responsabilidades. Nós estamos vivendo um dia onde os jovens não querem mais assumir responsabilidades. Onde pai de família não quer mais assumir responsabilidades. Onde mãe não quer mais assumir responsabilidades. Onde membros da igreja não querem mais assumir responsabilidades. Mas nós que fomos chamados por Deus, e isso é um privilégio, requer de mim, de você, os chamados, responsabilidade. O Senhor não nos chamou para não termos responsabilidade, Ele nos chamou para termos responsabilidades. Louvado seja o nome do Senhor. E em primeiro lugar, como peregrinos e forasteiros, temos a responsabilidade de manter a boa conduta da nossa terra natal. Nós temos uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Manter uma boa conduta da nossa terra natal. Quem esteve aqui no sábado pela manhã na consagração, o pastor leu Hebreus capítulo de número 12, falando que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E o pastor enfatizou ali no sábado de manhã que nós estamos preocupados em orar, nós estamos preocupados em ler a Bíblia, nós estamos preocupados sim em jejuar, e tudo isso é muito bom. Mas o pastor enfatizou que nós devemos estar preocupados com o nosso testemunho. Como as pessoas têm olhado para mim e como as pessoas têm olhado para você. Olha aí, Jesus! E a Bíblia nos chama de embaixadores, irmãos, de Cristo neste mundo. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o verso de número 20 diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Na NVI vai dizer o mesmo versículo assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós, como peregrinos e forasteiros, somos embaixadores de Cristo nessa terra. Jovens, igreja do Senhor, somos representantes de uma pátria e precisamos estar atentos à nossa conduta, e para isso nós precisamos nos despojar, deixar de lado algumas coisas. Olha o que diz 1 Pedro capítulo de número 2, nós lemos do 10, né? Vamos ler agora do verso de número 1, diz assim, olha o que Pedro está falando, vocês são peregrinos, sim ou não? Somos. Vocês são cidadãos do céu, sim ou não? Sim, somos. Então vocês precisam o quê? Olha o que ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Pedro está falando assim para os peregrinos e forasteiros, vocês precisam despojar, vocês precisam deixar de lado o quê? Toda maldade, todo dolo significa o quê? Engano, toda hipocrisia e inveja. Pedro está falando assim, vocês precisam deixar a máscara de lado, vocês precisam viver uma vida de sinceridade diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vocês precisam largar as maledicências. Agora é hora de desejar, irmãos, deixar essas coisas de lado. Nós temos responsabilidade, juventude do Senhor.
A sociedade olha para nós aí fora como uma luz, como o sal que nós somos, assim que a Bíblia nos chama, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala assim, ó, além de você despojar, deixar de lado, você precisa desejar. Olha o que diz o verso de número 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para salvação. E esse leite genuíno nada mais é do que a palavra de Deus, irmãos. Aleluia! Nós fomos chamados por Deus, e isso é um privilégio, mas nós também temos responsabilidades, e nós precisamos deixar de lado todo o embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha em viver uma comunhão com Deus, e precisamos, assim como crianças que desejam o leite materno, nós precisamos desejar a palavra de Deus, nós precisamos ardentemente buscar mais e mais do Senhor, louvado seja o nome dEle. Sabe por quê? Quando nós desejamos o leite genuíno, que é a palavra de Deus, aí ele continua dizendo assim, o genuíno leite espiritual, aí ele fala, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. E nessa noite tem crescimento da parte de Deus no nosso meio. Tem crescimento espiritual para a nossa juventude. Mas aqueles que desejam ardentemente a palavra de Deus, assim como uma criança anseia em ver a mãe, anseia em ser amamentado, nós também devemos ardentemente ansiar pela palavra de Deus. Sabe para quê? Para que isso venha gerar um crescimento espiritual para nós sermos salvos, louvado seja o nome do Senhor. E tem crescimento aqui nesta noite, de uma maneira sólida, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, os chamados por Deus, por mais que estejam em uma outra terra, precisam manter os valores do reino. Isso faz parte da nossa responsabilidade, juventude. Nós precisamos, mesmo em meio a um mundo caótico, que caminha longe dos princípios do Senhor, nós precisamos manter intactos o valor do reino dentro dos nossos corações. Estamos na Babilônia. A cultura que nos rodeia é da Babilônia. Eles podem até trocar os nossos nomes, mas eu quero te lembrar que podemos sim estar na Babilônia, mas o nosso coração deve permanecer com os valores de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Nós que fomos chamados pelo Senhor, precisamos manter os nossos valores. E na onde nós vamos manter os nossos valores? É na escola, é na faculdade, é entre os nossos familiares. Ser crente aqui dentro da igreja, no ambiente de culto, é muito fácil. Passar 2 horas aqui é muito fácil, irmãos. Mas nós precisamos manter os nossos valores lá, quando ninguém está nos vendo. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2, o verso de número 12, ele fala assim, para que nós devemos manter os nossos valores, os valores do reino dentro de nós? Ele fala assim no verso de número 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua vinda. Nós precisamos manter o nosso caráter, irmãos. Isso não é somente para os jovens, é para as nossas irmãs, é para a nave da igreja, é para os nossos visitantes que estão aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, hein? Para os obreiros também, para a igreja de um modo geral. Em terceiro lugar, os chamados de Deus são peregrinos e não turistas, irmãos. Nós que fomos chamados por Deus, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, nós não somos turistas. E qual é a nossa identidade nesta noite? De peregrino ou de turista?
Qual que é a sua identidade nesta noite? Porque o turista é aquele que se molda ao país em que ele está. Vocês podem observar que o turista, quando ele chega em outra cidade, dentro de alguns dias, ele começa a falar o sotaque daquela cidade. Você vai lá para o Rio, fica lá 10 dias lá no Rio, você já está falando arrastado, carioquês. Por quê? Porque você é turista. Mas o Senhor não nos chamou para ser turista. O Senhor nos chamou para sermos peregrinos. O nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é aqui. O Senhor não nos chamou para tomarmos o molde deste mundo, não, muito pelo contrário. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença em meio a essa sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. O turista é aquele que se encanta com o país que ele está. Sabe quando nós começamos a nos encantar, irmãos? Quando nós começamos a dizer, isso não tem nada a ver. Olha o perigo aí, gente. Isso daí era do tempo do meu pai. Não tem nada a ver. Aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. Aquilo que o Senhor reprovava no passado, Ele ainda reprova hoje. Porque a Bíblia nos diz que nele não há sombra de variação. O Senhor não nos chamou para ser turista. O Senhor nos chamou para sermos peregrinos e forasteiros. Louvado seja o nome do Senhor. E o peregrino, irmãos, o que ele faz? O peregrino, por sua vez, ele está em uma missão. Olha para o seu irmão aí, eu não tenho costume não, mas chacoalha ele com voz de profeta e pentecostal, diz assim: você está em uma missão. Você está em uma missão, louvado seja o nome do Senhor. O peregrino, ele está em serviço. Nós estamos em serviço, irmãos. Em que serviço é esse? Está registrado no verso de número 9, do capítulo de número 2, que diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos em missão, irmãos. Nós estamos em guerra. Não há tempo de guardar as nossas espadas, não. Peregrino, ele está atento a tudo que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. E em quarto lugar, sabe por quê, irmãos? Porque os chamados de Deus mantêm acesa a esperança de voltar para casa. Só quem tem esperança de voltar para casa, levante a mão. Só quem tem a esperança, irmãos, do arrebatamento da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E pode ser aqui, pode ser hoje. Quem sabe você nem chega na sua casa hoje. O Senhor pode te arrebatar, pode arrebatar a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Porque os chamados de Deus, Ele mantém acesa a esperança de retornar para a sua casa. Nós não somos daqui, como peregrinos e forasteiros, ansiamos pela volta do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, estou encerrando, irmãos, a partir do verso de número 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, porque os demais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Verso de número 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Louvado seja o nome dEle. A nossa pátria não é aqui, irmãos. Nós estamos aqui de passagem, peregrinos,
forasteiros, a nossa casa não é aqui. As nossas mansões são lá. E a Bíblia nos diz que Ele já foi nos preparar lugar. E Ele foi. Mas a Bíblia também nos diz que Ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo de número 3 e o verso de número 11 diz assim: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a se colocar de pé, irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé. Essa é a nossa esperança. Logo os peregrinos e forasteiros estarão nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de quebrar o protocolo aqui, irmãos. Gostaria de convidar a nossa juventude para estar aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está na casa, irmãos. O Senhor está aqui. Eu gostaria de convidar todos os nossos jovens a estarem aqui na frente. Vem aqui, Karina, Samuel, Marcela, vem aqui, Roberto, vem aqui que eu vou estar orando por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do